Olha só, isso aí é um negócio demais. É. E na pandemia, será que teve alguma influência nesses... Ah, sem dúvida. Porque a nossa vida, só de você ficar em casa, usando o Zoom, usando, né? Mudou tudo. Mudou o nosso relacionamento humano. Sim. Mudou a nossa forma de imaginar o que é um relacionamento social, principalmente para as crianças, né? Que algumas crianças passaram 2, 3 anos sem ter nenhum, né? E num momento, sei lá, importante, né? Um momento importante, né? Isso. Mudou a linguagem, mudou... O impacto é tremendo, né? É tremendo. Mas, curiosamente, pouco se fala, né? O vírus, o coronavírus, tem um tropismo cerebral do sistema nervoso. Ele pelo nariz, principalmente, né? Ele atinge o sistema nervoso. Então, está tendo um aumento de doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas de toda sorte, derrame, porque ele ataca a vasculatura do cérebro. Entendi. Os vasos sanguíneos. Entendi. Né? E isso está provocando toda a sorte de... Por exemplo, na Inglaterra, eu estava lá agora, em Londres, eles estão tendo uma explosão de derrames, de Parkinson em jovens, demência como Alzheimer em pessoas jovens, né? Que chegavam a falar mesmo que na época que um dos efeitos colaterais depois era a pessoa ficava, né? Alguém ficava esquecido. O fog mental, Isso. né? Problemas de memória, problemas de não lembrar, de não, né? Isso mesmo. E eu vi isso, os meus colegas lá em Londres contando para mim, olha, tá tendo uma explosão nos nossos hospitais da universidade aqui, né? Caramba. E nós vamos ter, como aconteceu na pandemia, aliás, que ninguém fala, mas se você for ler os trabalhos científicos mesmo, de historiadores da pandemia, depois de 18, eu estou falando, né? Depois da crise de 18, 19, na década de 20, começou a aparecer toda a sorte de efeitos colaterais. É que tem um tempo, né? Teve um delay. Né? Isso. Por exemplo, aquele filme famoso que o Robert Williams, eu estou bloqueando o nome do filme, que ele encontra uma série de pacientes que estão completamente congelados, que eles achavam que eram parkinsonianos, né? E o Robert Williams é o personagem principal, é o médico, né, que é um historiador famoso, um neuropsiquiatra, que escreveu um monte de livros, né? E nessa história em particular, agora, a hipótese que está surgindo é que esses pacientes que estavam congelados e que eles deram dopamina e os caras começaram a andar de novo, né? Começaram a sair desse coma, provavelmente era complicação da influenza. Olha só. Que eles tinham sofrido uma complicação do sistema nervoso central durante a pandemia, sobreviveram. Entendi. Mas 10 anos depois... É que veio o efeito. E isso é difícil o pessoal entender, né? Porque o pessoal sempre acha que vai acontecer um negócio, terminou agora, amanhã, e não é agudo, assim, né? Agudo. Tem um tempo, né? Teve um delay, e nós vamos ver isso, eu não tenho dúvida, nós já estamos vendo, né? E o pessoal está se preparando para isso já? Como que é? Essa é uma ótima pergunta. Lá em Londres, o sistema de saúde pública deles está colapsando. O NHS, que já foi o sistema mais famoso, mais eficiente do mundo. Por exemplo, se você tem um infarto ou um derrame hoje em casa, leva 6 horas para a ambulância chegar para te pegar. Quer dizer, já foi. Isso aí já é um tempo, já era, já né? foi, né? Então, eles estão sofrendo um colapso, né? E, curiosamente... Eles estudam, o escritório de estatística inglês é sensacional, né? É um dos mais tradicionais da história, né? E eles estão mostrando que as mortes em excesso em 2023 ainda estão altíssimas. Só que ninguém associa essas mortes com o Covid, mas são infartos em jovens, são efeitos colaterais, ali, né? exatamente, de um vírus que permanece no corpo, né? Por isso que a gente fala, né? Por isso que eu cansei de falar que uma pandemia não termina assim por decreto, nem termina de um dia para outro. Você não chega, combina com o vírus, né? Não, acabou. Exato, não dá para combinar com os russos, né? Para terminar a pandemia, né? Então, Sachs, o nome do autor, do neuro... É o Robin Williams, né? O Robin Williams fez o papel do Sachs, que ficou muito famoso reportando esses pacientes, né, porque ele deu dopamina para eles. Ele achou que eles estavam sofrendo de alguma coisa semelhante ao Parkinson, né? E, na realidade, outro caso fundamental que eu conto no meu livro de ficção científica é que está pronto, tá? Está pronto? Está acabado, está em produção. Que legal. Primeiro semestre do ano que vem,
Está saindo. Mas eu conto a história do presidente americano, Woodrow Wilson, que foi, quando acabou a Primeira Guerra, ele vai para Paris. E ele vai com uma posição política de que ele não quer destruir a Alemanha no Acordo de Versalhes. Ele quer deixar uma brecha para os caras não terem uma crise social, os caras não passarem fome, não fomentar o que aconteceu. Certo. Fomentar o radicalismo de extrema-direita, o nazismo. Né? Então ele vai para Paris com a família inteira para segurar a sanha dos ingleses, dos franceses que queriam acabar com a Alemanha, né? Queriam também, né, tudo o que aconteceu. Bom, ele chega lá, começa a brigar com o primeiro-ministro inglês e o primeiro-ministro francês, brigar, pega a influenza. Quase morre. A mulher pega, a filha pega. Mas ele pegou assim, 4 dias os caras achavam que ele ia morrer em Paris, tá? Porque teve uma outra surto, onda, né? Sim. E estava morrendo gente que nem água, e ele pegou. E ninguém sabia nem que era vírus na época, tá? Vacina, então, pode esquecer. Não? Eles nem sabiam o agente etiológico, tá? Bom, Woodrow Wilson se recupera, mais ou menos. Volta para as negociações com uma posição 180 graus diferente. Caramba. Ele aceita tudo que os ingleses e os franceses quiseram, acabaram com, né, a economia alemã. A Alemanha entra no círculo de... É esse o filme. É o tempo de despertar, né? Em português eu nunca soube, porque eu vi nos Estados Unidos, então não sei. Awakening era nos Estados Unidos, né? Bom, o Woodrow Wilson vai lá e fala, não, agora eu concordo. Muda. De uma... Aí eles assinam o Acordo de Versalhes, ele volta para os Estados Unidos, 3 meses depois ele morre. Olha. De um AVC. Resultado. 70 anos depois, 80 anos depois, não sei, o John Barry, que é o grande historiador da pandemia de 18, escreve um livro, foi pesquisar tudo, pega todos os relatos e descobre que, na realidade, ele teve consequências cerebrais da influenza, que também é conhecida afetar o sistema nervoso central. E provavelmente morreu de um derrame pós-influenza. Isso aí. Só que ele pode ter tido uma lesão do lobo pré-frontal, isso alterou o comportamento dele completamente, e o mundo teve que pagar o preço por um cara ter influenza e ter uma complicação, 100 milhões de mortes 20 anos depois. Na Segunda Guerra, exatamente. Caramba. O pessoal está perguntando, e como que fica? Porque a vacina afeta ali na hora que você está com o vírus. Isso aí, pessoal, é uma coisa posterior, né? É uma coisa posterior. A vacina salvou centenas de milhões de vidas. Isso aí que a gente está falando é quem teve, né? Teve se curou. Mas o vírus permaneceu ali, né? Você tem, por exemplo, nesse estudo nessa semana que eu passei em Londres, eu estava vendo um estudo sobre diabetes pós-Covid. Né, que explodiu no mundo também, né? Então, como ele ataca os vasos sanguíneos, ele vai para qualquer órgão do corpo. Teve problemas dentários, pessoas com problemas dentários, da mucosa oral, né? Certo. Então, não é um vírus trivial, tá? Por isso que a gente fala, até hoje, curiosamente, eu era o único cara de máscara no avião que foi para lá, para Londres, e voltei. E quando eu estava em Londres, eu comentei com esse meu amigo. Falei, poxa, eu não vi ninguém de máscara, né? Aí ele falou, olha, a atitude das pessoas é o seguinte, eles ficaram tão enclausurados, né? Que agora o pessoal é como se... É que nem a Belle Époque, do final do século XIX em Paris, né? O pessoal quer viver intensamente o máximo possível, só que ninguém está parando para pensar, né? No que nós estamos falando aqui. Com certeza. O que vai ser o longo prazo, né? Então, se você só lê a história da influenza... que eu recomendo, esse livro desse cara, A Grande Influenza, que chama em português. Eu li isso eu estava fazendo ciência de guerra no comitê, né? A gente tinha que fazer recomendações diárias. Certo, do que ia estar. Então, eu li esse livro em 2 dias, né? Para ver o que é que aconteceu naquela época, e é muito parecido com o que aconteceu aqui. Nesse momento, nós não aprendemos muita coisa, tá? 100 anos depois. Entendi. Só que as consequências crônicas, elas não tiveram uma divulgação pós-ciclo agudo, né? 18, 19, que foram os piores anos. O que aconteceu nos anos 20 passou batido. Muito pouca gente associou. Não teve isso. Só muito tempo, décadas depois... Que foram recuperar essas informações, Entendi. Olha aqui, a Cassandra aqui, uma espectadora, falou, Nicoleles, minha filha de 15 anos teve um AVC durante uma infecção de Covid. Recuperou-se, mas os médicos não dão o devido valor. Não, ainda bem que ela se operou, porque é um quadro grave, né? Meus melhores votos para ela, né?
Então é que tem esse negócio, esse pós aí, Por isso, que demora anos, né? Eu não sabia disso na época, tá? Porque isso a gente só foi descobrir no final, né? Há um ano atrás e tal. E eu falava desde o começo, este é um vírus para não se ter. É quando o pessoal falava, não, vamos tudo infectar todo mundo, vamos pegar imunidade de rebanho, que não existe para esse vírus. Eu sempre me lembro disso. Eu falava quase todo lugar que eu ia, na mídia, eu falava... Não é bom ter, não, esse é para não ter. Entendi. Tá? Tem coisas que você tem para ganhar imunidade, né? Antigamente, quando eu era criança, um primo pegava sarampo, os primos eram postos no quarto para pegar, né? Para depois ficar livre, acabou, né? Livre, exato. É. Mas não é o caso desse aí, porque tem esse efeito aí. E a gente ainda não sabe direito, né? Não. E tem coisas sensacionais, acho que você vai gostar disso. Eu comecei a descobrir estudos, que são, inclusive de brasileiros aqui da UFRJ, estudos dos americanos, correlacionando a aparência de pandemias com a atividade solar. E com a interferência de raios cósmicos né? galácticos, dependendo do ciclo do Sol. Né? Porque existe uma briga, claro, né? Entre o vento solar e os raios que vêm de fora, dos raios cósmicos, né? E esses caras estão estudando como isso influencia as mutações de vírus na Terra. Tá, sim. E deve ter alguma influência. Não, eu acho que sim, porque os trabalhos são extremamente interessantes. Né? Também não teve nenhuma divulgação, muito pouco, mas a gente tem uma intimidade muito maior com o Sol do que a gente imagina. Com certeza, né? Não. A nossa vida depende, né, cara? Depende do nosso querido amigo ali, né? Tem muita gente aqui relatando, aqui, perdi a função renal devido à Covid, Provavelmente, a insuficiência renal, provavelmente por uma lesão vascular. É uma das possibilidades do endotélio do rim, tá? Entendi. No pâncreas é o que acontece, por exemplo, né? Saquei.